20 de outubro, dia de São Pedro de Alcântara. Aqueles que são de Cristo crucificaram a própria carne com seus vícios e concupiscências. Está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24. Estas palavras de São Paulo têm admirável aplicação em São Pedro de Alcântara. O século de ouro das grandes conquistas do imperador Carlos V foi, sobretudo para a Espanha, o século dos grandes santos, muitos dos quais se impuseram como gigantes na constelação da Igreja. Tais são São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Borja, São Luís Beltrão, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Não último, pela importância, foi também São Pedro de Alcântara. Filho de um jurisconsulto, nasceu em Alcântara, na Espanha, em 1499. Revelou-se um menino de boa índole, modesto, simples, propenso à oração. Estudou na Universidade de Salamanca, o maior centro cultural da Espanha, cuidando não só do proveito nos estudos, mas no cultivo das virtudes cristãs, sobretudo da modéstia, da castidade e da caridade para com os pobres e doentes. Era a vontade do pai que se dedicasse aos estudos de direito, mas os desejos e aspirações do jovem Pedro eram outras. Pediu admissão na Ordem de São Francisco de Assis, onde fez tão rápidos progressos nas virtudes que, tendo apenas 20 anos, foi nomeado superior do convento de Badajoz. Ordenado sacerdote, ocupou os cargos delicados de guardião e definidor, tornando-se para os religiosos um modelo exemplar de perfeição monástica. Além disso, era extraordinário como pregador de missões populares e também professor. Franciscano de espírito e por convicção, outras coisas não possuía a não ser um hábito surrado, um breviário para as orações, um crucifixo tosco, um bastão companheiro das viagens. Não usava calçado nem chapéu. Poucas horas de sono, sentado numa simples cadeira ou deitado no chão. Sua alimentação era a mais parca possível e jejuava constantemente. A atividade deste pobre religioso era estupenda. Eleito provincial da ordem, Pedro visitou todos os conventos confiados à sua jurisdição e em todos introduziu a reforma de acordo com a regra primitiva de São Francisco. A despeito de contradições, insultos e calúnias sem fim, levou adiante a reforma dos conventos, fundando mais outros conforme o seu espírito, de tal modo que o Papa Paulo IV deu autorização para organizar na Espanha uma nova província franciscana, a qual, pouco a pouco, se afiliaram mais de 30 conventos de diversos países. A virtude e extraordinários talentos de que era dotado tornaram-lhe um nome célebre e atacado também em toda a Europa. O imperador Carlos V pediu-lhe muitas vezes conselho, e o rei João III de Portugal muito insistiu para que passasse algum tempo na corte. Em São Pedro de Alcântara domina forte espírito de penitência e mortificação, do qual derivou o intenso amor à pobreza, conforme o carisma primitivo de São Francisco de Assis. Através desta austera ascese, chegou a um altíssimo grau de oração e contemplação, favorecida também pelo poder milagroso. Sua santidade irradiou-se não somente através do zelo apostólico e da reforma promovida na ordem franciscana, mas também pelas relações de profunda amizade espiritual com santos do seu tempo, sobretudo com São Francisco de Borja e Santa Teresa d'Ávila. Esta última o tinha escolhido como diretor espiritual, recebendo dele grande apoio na reforma dos Carmelos. Depois da morte do santo, Teresa atestou: Pedro viveu e morreu como um santo, e por sua intercessão consegui muitas graças de Deus. Pedro tinha 63 anos
quando lhe foi revelada a hora da sua morte. Achando-se em visita aos conventos, foi acometido por doença mortal. Purificado pelo sofrimento, comoveu a todos a devoção com que recebeu os últimos sacramentos, pronunciando estas palavras: Eu me alegro nisto que me foi dito, iremos à casa do Senhor. Entregou sua santa alma a Deus no dia 19 de outubro de 1562. Seu túmulo tornou-se glorioso pelos muitos milagres com que Deus quis comprovar sua sublime santidade. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.